Bom dia a todos. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o som. Espero que vocês estejam muito bem. Segunda-feira, começo da semana. Passaram um bom final de semana. Me conta aí como que vocês estão. Mais uma semana, tá voando, né? Então, lembrando, estamos aqui toda segunda-feira para tirar umas mensagens para vocês, para te inspirar, para ter uma semana melhor em todos os aspectos. Bom dia, Rogério, que bom! Pontual! Bom dia, Marcelo, pode? Bem-vindo, bem-vindo! Lembrando, quem tá chegando pela primeira vez, você escreve eu quero nos comentários e é ao vivo, porque como eu deixo essa live gradar, tem gente que me escreve eu quero mais terça, quarta, quinta, e na verdade é quem tá ao vivo que pode receber essa carta. Claro que essas cartas servem para todo mundo. Eu utilizo essas mensagens que eu tiro para vocês, então serve para todos. Mas quando você fala eu quero, vai especificamente na situação que você quer ter um insight. Então basta escrever eu quero e assim eu tiro essa mensagem. Porque a gente precisa, às vezes, a gente tem muitos pontos cegos, né? Quando eu atendo meus clientes, que seja na constelação ou nas mentorias, por que fazer uma mentoria? Por que buscar uma constelação? É que às vezes a gente tem algum desafio, algum problema, que a gente não consegue ver soluções, a gente tem muitos pontos cegos, muitos pontos inconscientes, e eu ajudo a colocar luz nesses pontos cegos para a gente ter um caminho diferente. Então, boa tarde, Rosana. A Rosana já escreveu eu quero. Então vamos lá, Rosana. Pensa numa situação que você quer ter essa inspiração. Vamos lá. Uma carta para Rosana. Compaixão. Compaixão. Como a gente precisa de compaixão atualmente com todos. Vamos lá, compaixão. Vamos ver. Compreensão sincera da condição humana que englobe a dor pessoal e a dor de outrem. Dissolve os julgamentos e abre caminhos para a aceitação. Um desejo sincero de aliviar o sofrimento. E aí, Rosana, faz sentido? Então, essa compaixão, às vezes, a gente não precisa fazer muitas coisas. Estar do lado da pessoa, dar um abraço, ou simplesmente falar, eu estou aqui, se você precisar, eu estou aqui. Porque muitas pessoas confundem a compaixão como se achar melhor que o outro, que a minha solução seria melhor para você do meu jeito, e não. Então, às vezes a gente quer fazer demais para os outros, então a compaixão é realmente estar presente, estar de coração aberto, e se a pessoa precisar, a gente está aqui para ajudar. Mas a gente não pode forçar nada, cada um tem o seu caminho. Então, realmente, essa compaixão, as pessoas às vezes confundem um pouquinho. E aí, Rosana, fez sentido para você essa compaixão? É deixar viver o caminho de cada, né? Pensei numa coisa, mas veio para outra coisa. Talvez serve para tudo, né, Rosana? Depois, o que é interessante, espera aí que tá nos... Pronto. É engraçado, Rosana, né? Porque às vezes a gente pensa em alguma coisa e durante a semana, às vezes, acontece outra coisa e essa mesma carta, essa mesma mensagem nos ajuda, né? É bem interessante. Oi, querido Adriano, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo. J. Vitor Pierre também. Se vocês quiserem uma carta de intuição, de inspiração para a sua semana, é só escrever eu quero nos comentários que eu tiro uma carta, que sempre são muito inspiradora. Bom dia, Mari, tudo bem? Zélia, tudo jóia? Sim, obrigada, Adriana, ótima semana pra gente. Até uma pergunta que eu poderia fazer para você ontem, hoje. Como que você acordou? Você já acordou colocando seus óculos cor-de-rosa para ver a vida em cor-de-rosa, animado, cheio de vontade, entusiasta? Ou já acordou meio se arrastando?
é uma decisão. Então vamos lá, Adriano, pensa numa situação. Obrigada, querido. Ó, Adriano é um amigo, ele corta meu cabelo. Quando eu vou lá, é uma terapia para ambos. A gente tem altas conversas muito boas. Adoro você, Adriano. Vamos lá. Então, Adriano, pensa numa situação que você deseja ter um insight aí para você. Vamos lá. Confiança. Olha que bacana. Confiança. Deixa eu ver a mensagem da confiança. Já estava aberto no livro. Confiança. Move-se para um lugar dentro de você que tudo sabe, ao invés de agir em função das experiências externas. Deixa de lado suas ideias pré-concebidas, suas crenças e sua necessidade de controlar o processo criativo da vida. Uau, que mensagem, hein? Adriano, fez sentido essa confiança? Para mim faz todo sentido. E eu gosto muito de utilizar essas cartas que eu tiro para vocês para o meu momento também. Então, a primeira foi compaixão. A compaixão, às vezes, é só de estar presente e disponível e não querer agir no lugar do outro, esperar achar que a gente tem a solução para o outro. E essa confiança, né? Quem não tem uns momentos, às vezes, que a gente fica se questionando sobre nós mesmos, sobre o nosso trabalho, sobre o relacionamento, sobre nossos projetos. E olha que bacana, bem profunda essa mensagem de confiança, né? Então, a pergunta, Adriana, por que eu estou paralisado? Olha a confiança aqui. Eu vou ler de novo a confiança para ver se você tem um insight, Adriano. Move-se para um lugar dentro de você que tudo sabe, ao invés de agir em função das experiências externas. Eu vou fazer uma pergunta. O que você ganha de estar paralisado? Porque a gente sempre tem um ganho secundário quando a gente não faz o que a gente quer. Então, o que eu ganho ficando paralisado? Claro que eu sei que o que você está perdendo, que você fica, né, chateado. Puxa, por que eu estou paralisado? Mas pensa nisso. O que eu ganho ficando paralisado? Isso vai te ajudar a achar a resposta e entrar em ação. Então, deixa de lado as suas ideias pré-concebidas, suas crenças e sua necessidade de controlar o processo criativo da vida. Então, isso é uma dica muito boa. Quando você está procrastinando, ou quando você está paralisado, ou quando você não está conseguindo avançar nos seus projetos, por exemplo, se pergunta, o que eu ganho com isso? Eu vou dar só um exemplo para ajudar vocês. Por exemplo, uma pessoa decidiu ir na academia de manhã, ela tá super animada, vai 1, 2 e depois acaba não indo. E aí eu faço essa pergunta, o que você ganha de não ir na academia? O que ela ganha? Ela dorme talvez 1 hora a mais na cama, ela ganha de não sentir o dolorido talvez depois, enfim, ela tem ganhos que estão aqui consciente ou inconsciente, que faz que pesa na balança e ela não achou ainda todos os ganhos de por que ir na academia. No fundo, tem algo que ela ganha mais não indo do que indo. Então, nos meus processos, eu ajudo a pessoa a identificar o porquê essa pessoa, por exemplo, não está conseguindo na academia. Então, faz sentido para vocês como às vezes tudo são sinais, tudo a gente tem que olhar a situação de várias maneiras diferentes, tá? Então, adorei essas duas cartas, compaixão e confiança. Eu vou tirar uma terceira, eu gosto de ter 3 cartas, lembrando que vai ficar salvo. Mando depois essa palavra para quem está precisando ouvir essas mensagens e vejam novamente durante a semana, porque às vezes traz outros insights. Profundidade. Olha, hoje essa semana tá, hein? Ai, obrigada, Adriano. Temos que agradecer a França por esse iluminado estar aqui. Um beijo. Ai, obrigada. Ó, profundidade. Olha só. Hoje as 3 mensagens são bem profundas mesmo, hein? Então se prepare para uma semana
que pode ser bem transformadora se a gente ter a coragem de olhar lá no fundo. E às vezes não é fácil. Por experiência própria, não é fácil olhar lá no fundo. É por isso que a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar. Hoje em dia, eu sou mentora, mas eu preciso também de um mentor, de um conselheiro para me ajudar. E todo mundo. E quando a gente tem essa percepção que sozinho a gente não consegue ir lá no fundo ver os nossos pontos cegos, a gente fica rodando e a gente não sai do lugar que a gente deseja. Vamos lá, profundidade. Vá mais fundo. Presta atenção ao que está abaixo da linha da consciência. Tudo que a gente está falando agora. Mergulhe abaixo das aparências superficiais e responda aquilo que realmente acontece. Olha que interessante. Olha, hoje é pra gente mergulhar mesmo. Oi, bom dia, Nando, tudo bem? AES Cantor, bem-vindo. Escreve eu quero se vocês querem uma carta. A gente já tá terminando aí o nosso momento. Mas vejam que tem tudo a ver essa carta profundidade. Então quem tá chegando agora, veja desde o começo, porque tem realmente uma carta vai combinando com a outra. Então a primeira foi compaixão, mas de uma maneira diferente. Confiança e profundidade. Então a gente sim, agora só faltaria tirar coragem, porque a gente precisa ter coragem para olhar profundo, olhar para o que a gente não está conseguindo, mas isso é tão bom depois quando a gente sabe, quando a gente consegue desatar os nossos nós, é maravilhoso, vale a pena sim. Nando, pensa então numa situação que você quer uma intuição. Então vamos lá. Lá, uma carta pro Nando. Pronto. Alegria! Ah, que bom! Muito bom, Nando. Obrigado, porque realmente essas três lá eram bem profundo, mas isso pode ser um puxãozinho de orelha. Olha o que fala alegria. Vamos lá ver alegria. Alegria. Enfoque a vida com uma atitude animada, o coração leve e uma mente despreocupada. Deixa que a alegria eleva seu espírito e preenche cada momento do seu dia. Bacana, né? Faz sentido? Então, às vezes a gente fica tão querendo mergulhar, preocupado, que a gente esquece de colocar alegria nas nossas coisas cotidianas, no nosso momento, a todo momento. Então, Nando, que bom que você pediu essa carta, porque às vezes a gente esquece dessa alegria, é tão importante, independente das situações externas, sempre manter essa alegria interna que realmente a gente precisa, né? Alegria na segunda-feira é muito bem-vinda. Pois é, muito bom, adorei essa alegria para a gente colocar um fim nessas cartas dessa semana bem profundo, para a gente olhar lá no fundo, ver o que não tá legal, se perguntar o porquê, pede ajuda e sem esquecer a alegria, que é fundamental. Independente das situações externas, internamente eu posso trazer essa alegria pelas pequenas coisas, as coisas mais simples são aquelas que realmente são as mais importantes. Então, para a gente não perder essas coisas simples, que nos traz alegria, olha ao seu redor, percebe tudo que você já tem e mantém essa alegria. Então, ótima semana a todos, um beijo no coração e compartilhe essa live. E amanhã, 7h30 da noite, eu fui convidada para compartilhar um podcast sobre bem-estar, estilo de vida. Enfim, vai começar amanhã, às 7h30 da noite. Fica vendo o story que eu falo onde olhar esse podcast. Então, boa semana, um beijo, tchau, tchau.